Encontro 85, hoje é dia 18 de agosto de 2019. Este é o Evangelho. No Evangelho de hoje leremos o capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, item 8, Parábola da Figueira que Secou. Quando saíam de Betânia, ele teve fome, e vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum, o que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse: Mestre, olha como cegou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhes disse: Tende fé em Deus. Digo-vos, em verdade, que aquele que disser a esta montanha: tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente, ao contrário, firmemente, de que tudo o que houver dito acontecerá, verá que, com efeito, acontece. Marcos capítulo 11, versículos 12 a 14 e 20 a 23. Tem nome. A figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem, mas que em realidade nada de bom produzem. Dos oradores que mais brilho têm do que solidez, cujas palavras trazem superficial verniz, de sorte que agradam aos ouvidos, sem que, entretanto, revelem, quando perscrutadas, algo de substancial para os corações. É de perguntar-se que proveito tiraram delas os que as escutaram. Simboliza também todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, não o são. Todas as utopias, todos os sistemas ocos, todas as doutrinas carentes de base sólida. O que as mais das vezes falta é a verdadeira fé, a fé produtiva, a fé que abala as fibras do coração, a fé, numa palavra, que transporta montanhas. São árvores cobertas de folhas, porém baldas de frutos. Por isso é que Jesus as condena à esterilidade, porquanto dia virá em que se acharão secas até a raiz. Quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que nenhum bem para a humanidade houverem produzido, cairão reduzidas a nada. Que todos os homens deliberadamente inúteis, por não terem posto em ação os recursos que traziam consigo, serão tratados como a figueira que secou. Item 10. Os médiuns são os intérpretes dos espíritos. Suprem, nestes últimos, a falta de órgãos materiais pelos quais transmitam suas instruções. Daí vem o serem dotados de faculdades para esse efeito. Nos tempos atuais de renovação social, cabe-lhes uma missão especialíssima. São árvores destinadas a fornecer alimento espiritual aos seus irmãos. Multiplicam-se em número para que abunde o alimento. Há-os por toda a parte, em todos os países, em todas as classes da sociedade, entre os ricos e os pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que em nenhum ponto faltem e a fim de ficar demonstrado aos homens que todos são chamados. Se, porém, eles desviam do objetivo providencial a preciosa faculdade que lhes foi concedida, se a empregam em coisas fúteis ou prejudiciais, se a põem a serviço dos interesses mundanos, se em vez de frutos sazonados dão maus frutos, se recusam a utilizá-la em benefício dos outros, se nenhum proveito tiram dela para si mesmos, melhorando-se, são quais a figueira estéril. Deus lhes retirará um dom que se tornou inútil neles, a semente que não sabem fazer que frutifique, e consentirá que se tornem presas dos espíritos maus. Temos um evangelho. Foi tudo por aí. Quantas vezes a gente já viu isso? Tá aí. Temos um evangelho que fala daquela velha advertência, né? Se você sabe muito, se você recebe muito, é um sinal que você tem que oferecer aquilo que você recebeu, usar o seu conhecimento.
para que na sua reforma íntima você retribua isso ao mundo com o bem. E se você deixa de fazer isso, o presente que você recebeu, o conhecimento que você recebeu, o dom que você recebeu, ele ou será retirado, dependendo da natureza dele, ou será retirado de você, ou será cobrado. Por que você não fez quando você teve essa oportunidade, quando você recebeu essa oportunidade de trabalhar pelo bem do próximo? Pensando com parábola, eu lembro das nossas parábolas terapêuticas, né? Que eu acho que essa não está no livro, mas tem a versão 2 do livro, talvez essa esteja na versão 2. Vamos escalar o nosso amigo para fazer isso. Vamos resgatá-lo. Mas é isso que eu tinha para falar desse capítulo 19. Eu acho que ser médio é como receber um cheque especial. Tá? Você tem um aditivo que você pode usar quando você precisar. Tá? Mas que você também pode perder esse aditivo se você ou não paga ou não seja merecedor daquele cheque especial que você já tem muita dívida e o gerente do banco não vai querer te dar o cheque especial. Tá? Então acho que bem usado, tudo bem. Agora, que o pessoal abusa um pouquinho, abusa sim. Tá? E é tirado mesmo. Todos, como diz a doutrina, todos somos médios, né? Uns com mais capacidades, outros com menos capacidade. Mas se todos somos médios e vamos um dia conseguir, quem sabe, toda a humanidade poderá ser médium, todos vão ter condições de se comunicar com os espíritos. É questão de aprender e de treinar, né? E esse dom é dado para que você ajude os seus irmãos, transmita aquilo que você aprendeu e aquilo que você tem para dar. Eu acho que a função do médium é essa, ele tem que ajudar o próximo. E se não fizer isso, se usar esse dom que ele tem para benefício próprio ou monetário, realmente ele estará perdido. Nada a acrescentar. É uma questão, né? Quando todos forem médiums, na verdade ninguém será médium. Não médium no sentido do intermediário. Porque quando todos forem médiums, a gente vai se comunicar direto com o lado de lá. Aí não vai ter o intermediário para fazer a comunicação do espírito com a gente. É interessante isso. Isso é verdade. Essa é a finalidade, né?